Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Recebi pelas redes sociais alguns pedidos pra eu fazer esse vídeo daqui. Na verdade, né, recebi pedidos pra 2 vídeos separados e eu optei por unir as duas coisas porque, enfim, cabia aqui por serem o mesmo tema. E eu, enfim, trouxe pra vocês as minhas impressões sobre as adaptações de Bridgerton e Amigas para Sempre. Aqui são 2 exemplos de série que eu esperei por anos, assim como muitos de vocês. Então, tanto fã de Bridgerton como muito fã de Christian Hanna, eu queria muito assistir a essas adaptações. E aqui vale dizer também, né, que eu não vou fazer comentários do tipo quão parecidos os dois são ou não, especialmente porque eu li os livros há muitos anos, então eu já não lembro dos detalhes deles. E assim, a não ser pelas coisas que são muito gritantes entre um e outro, né, e que eu consigo lembrar, eu não tenho mais memória de tudo aquilo que tá igual ou diferente entre um e outro. E também, gente, já faz muito tempo que eu adotei a postura de tentar assistir alguma coisa me desconectando o máximo possível da obra inicial que originou aquilo, pra realmente poder aproveitar, né, esta outra produção. Eu acho que se for pra eu assistir uma coisa e ficar passando nervoso do começo ao fim, ficar pensando, ai, mas isso tá diferente do livro e tudo mais, não tem sentido eu assistir. Afinal, eu tô indo assistir pra me divertir, não pra passar raiva. E bom, chega de enrolação, esses foram os comentários gerais. Vou começar falando então de Bridgerton. Como vocês sabem, essa primeira temporada ela é baseada no livro O Duque e Eu. Em cada um dos livros da série Bridgerton a gente tem um diferente membro da família Bridgerton protagonizando a história. Já temos a confirmação de que vamos ter a segunda temporada, que vai ser protagonizada pelo Anthony, e é meu livro favorito, então eu tô muito feliz por isso. E quem protagoniza essa história então é a Daphne, que é a primeira filha mulher, embora ela tenha sido a 4ª criança nascida, né, dos pais Violet e Edmund. E o par romântico dela é o Simon, um duque, inclusive amigo do Anthony. E assim, gente, assim que a série começou, eu já tava vendida pra ela. Eu fiquei assim tão emocionada em ver aquele cenário, os figurinos, a trilha sonora, que foi uma experiência muito gostosa e realmente muito emocionante. Eu acho que é muito mágico quando a gente vê personagens, uma história a qual a gente se sente tão próxima, num outro formato, ver aquilo ganhando vida para além do papel. Então eu acho que essa foi a primeira sensação para mim, esse deslumbramento. E aí, só fazendo um comentário a mais da questão das músicas, eu achei sensacional a gente ter músicas contemporâneas, tocadas de maneira instrumental. Eu acho que teve tudo a ver com a série, né? Que embora a gente esteja falando de algo de época, ainda assim vai ter esse pé no contemporâneo, porque a gente sabe, né, que tem muito romance, muita romantização nessas histórias de época, ou mesmo na maneira de como esses livros são escritos, que não é como se essas obras de fato retratassem aquele período, ou a maneira de como as obras eram escritas naquela época. E aí a gente entra na questão da representatividade, que foi um dos pontos mais polêmicos da série, né, porque muita gente torceu o nariz por a gente ter personagens não brancos, algo que não existe nos livros, levantaram muito questionamentos a respeito, ai, mas não era assim naquela época, e bom, a coisa não é bem por aí. Eu acho que esse foi um acréscimo extremamente positivo, não apenas pela questão da representatividade em si, né, então de pessoas negras poderem se ver ali naquela série. Eu vi muitos comentários, né, de mulheres negras falando que estavam se sentindo extremamente bem de poder ver penteados pros cabelos delas, mulheres negras usando aqueles figurinos. Eu acho que isso é extremamente importante, que a gente não pode desconsiderar, mas a maneira de como isso foi feita também teve embasamento histórico. Então a rainha que aparece na série, ela é inspirada na rainha Charlotte, que existem aí documentos mostrando que ela tinha ascendência africana, então ela era uma rainha não branca. No próprio 5º episódio, se eu não me engano, né, existe aí um comentário também falando da importância da ascensão de uma mulher negra ali na aristocracia, que realmente retrata a diferença entre ser branco e não ser branco naquele meio, e eu acho que isso é muito importante em termos de representatividade. Não são só personagens que foram colocados lá, existe um retrato, né, desse racismo sofrido. E aí uma das personagens que tem destaque nessa primeira temporada é a Marina, que é uma personagem que ela existe nos livros, mas era uma personagem que só era citada mais lá pra frente, né, ela não tinha essa participação ativa, especialmente nesse primeiro livro. Inicialmente eu nem lembrava quem ela era, mas eu tava assistindo com a minha amiga, a Beta, que inclusive é a editora dos vídeos da Pá, e foi ela que me lembrou quem era essa figura, né, e aí a gente parte pras teorias de por que ela foi incluída nesse momento,
a minha teoria. Se você lê os livros, você sabe o que acontece com a Marina lá pra frente. E eu não vou contar aqui pra não dar spoilers. E aí a gente lembra que essa é uma produção Shondaland. A gente sabe quem é a Shonda Rhimes e a gente sabe quais são os tipos de história que ela costuma trabalhar. E eu acredito que essa foi uma maneira, né, de poder ter esse toque Shonda na série. E aí, como a gente tá falando de uma série com vários episódios de quase 1 hora cada um, a gente precisava também, né, de mais tramas, de mais acontecimentos ali, de mais drama, pra poder se sustentar ao longo de vários episódios, senão ia ficar um negócio extremamente monótono, né? E aí acho que uma das únicas coisas, né, que talvez eu tenha sentido mais falta na história foi com relação à caracterização de alguns personagens. Então, por exemplo, Colin, que é o Bridgerton mais divertido, é o Bridgerton comilão, a gente não viu ele dessa maneira nessa primeira temporada. E eu acho que ele tinha tudo, né, pra ser um personagem de mais presença, que poderia ser um acréscimo legal ali pra série. Mas vamos ver como vai ser nas temporadas seguintes. E aí também, né, gente, eu também senti por causa dos meus personagens queridinhos. Então, dos filhos, dos homens, o meu queridinho é o Anthony. E ele nessa primeira temporada tá um saco, gente. Tudo bem que no livro, né, ele também tem as questões dele, porque ele tem essa postura, né, de ser extremamente protetor em relação aos demais e tal, mas ele é mais legal no livro do que ele é na série. Eu também entendo esse papel dele ali, porque, de novo, né, o formato exige que a gente tenha alguém meio que numa posição não necessariamente de vilão, mas que vai estar contraposto aos protagonistas, né, que precisa criar essa questão do conflito e tal, então eu entendo que ele deve exercer esse papel ali. Mas assim, se eu não tivesse lido os livros, o Anthony seria um personagem que eu não teria gostado. Assim como das agregadas, né, a minha favorita é a Penélope. E não é que eu acho que ela esteja descaracterizada ali. Eu acho, aliás, que a personagem dela é ótima na série, inclusive pelo destaque que ela tem em todos os episódios. Mas existe um acontecimento específico ali da Penélope ligado à questão da Marina, que eu achei, assim, sacanagem, e que também fez a minha admiração pela personagem Penélope da série ser diferente da personagem que eu tenho em relação aos livros. Então eu acho que se a gente leva em conta, né, os papéis que cada uma estabelecem ali naquele momento, considerando, né, quem era a Marina ali, quais eram as condições dela e tal, eu achei sacanagem a atitude que a Penélope toma. E aí o outro ponto, né, que a gente tem que levar em consideração falando da questão da adaptação, é que no final da temporada a gente tem uma grande modificação em relação a algo que acontece nos livros, que só aconteceria, né, mais lá pra frente e já foi antecipado aqui, então acabou pegando todo mundo de surpresa. Em termos de desenvolvimento de história, eu acho que eu preferiria que isso continuasse acontecendo lá na frente, porque é muito gostoso quando a gente tá lendo manter aquela curiosidade, manter aquele segredo, faz parte dessa dinâmica da série de interação com a gente mesmo, da gente ficar tentando adivinhar o que é aquilo, né? E agora que isso foi antecipado, não vai mais existir porque o segredo foi revelado. Porém, eu também compreendo isso como série por dois motivos. A gente não tinha confirmação de que a temporada seguinte de fato aconteceria, por mais, né, que estivesse, sei lá, 90% de chance de que sim. Então eu acho que eles precisavam já contar isso antes, pro caso de dar algum BO e a temporada não acontecer. E o outro motivo é que, gente, nessa era de internet, muito dificilmente esse segredo seria mantido para as temporadas seguintes. As pessoas que não leram os livros iam querer pesquisar, iam atrás e muito provavelmente os spoilers seriam soltados antes e acabaria meio que matando isso na série. Então eu acho que a escolha foi feita por conta disso. E aí, só pra não dizer que eu não mencionei nada sobre o casal principal, que afinal é o centro dessa narrativa, vi muita gente falando que eles não tiveram química e tal. Não achei. Eu fui muito rendida ali por eles, adorei a escolha dos dois e no geral eu amei a série. Eu realmente maratonei em um dia, né? Foram 2 anos de espera pra assistir tudo em menos de 24 horas, mas não me arrependo e já tô extremamente ansiosa pela próxima temporada. Quero muito voltar pra esse universo e tô aí com boas expectativas pra como vai ser adaptada a história do Anthony e da Kate. E já antecipando, eu adorei a escolha da atriz pra Kate e quero muito ver como também isso vai ser inserido ali na trama. E vamos agora falar da adaptação de Amigas para Sempre. Se você me acompanha, você sabe que eu sou fã de Christian Hanna
amo os livros da autora, inclusive estou aqui aguardando a adaptação para o Rouxinol. O filme está previsto para o final do ano, se eu não me engano. E a série, caso você não conheça, né, os livros, é baseada neste livro daqui, O Amigas para Sempre, mas ele tem uma continuação, que é o Por Toda a Eternidade. Caso você resolva pesquisar os livros, se você não leu ainda, não leia esta sinopse antes de ter terminado este livro. Mesmo se você viu a série, não leia a sinopse, porque você vai pegar spoilers do que acontece, porque a série termina diferente do livro, e eu já vou falar mais sobre isso. Bom, acho que o primeiro ponto importante que se tem para levantar aqui é que a gente tá falando de um livro em que ele é focado sobretudo em conflitos emocionais. Então esse é o grande centro da narrativa, uma narrativa muito voltada para esses elementos. Ou seja, se isso funciona no livro, se no livro dá pra gente entrar no que os personagens estão sentindo e ficar basicamente nisso, isso não funciona na série. Não dá pra eu colocar, sei lá, um personagem triste olhando pra janela com uma voz de narrador de fundo falando como ele tá se sentindo. Fica um porre pra gente assistir. Ou seja, a série, o filme, eles vão depender de ação, de acontecimentos externos principalmente, para manter a atenção de quem tá assistindo. E aqui a gente tá falando de uma série de 8 ou 10 episódios, não lembro agora, de mais de 40 minutos de cada um. Portanto, era necessário ter acontecimentos, ter conflitos nesse sentido para movimentar a história. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a série, ela tem muito mais diferenças, até onde eu me lembre, em relação ao livro, do que Bridgerton, que tem as suas diferenças, mas de um modo geral eu achei bem fiel. Aqui não é que não seja fiel, mas a questão é que ela pega por base a amizade das protagonistas, que são a Tully e Kate, o fato dessa amizade se desenvolver aí ao longo de mais de 30 anos, e ela se apoia nos acontecimentos do livro, mas ela toma alguns rumos próprios. Então a gente tem vários dramas acontecendo ali na série que não estão presentes no livro. Bom, como eu falei no começo do vídeo, isso não foi uma coisa que me incomodou, né? Porque eu já fui assistir preparada pra ter modificação, pra ter diferença. E o meu interesse era aproveitar aquela série, aproveitar aquele momento, não ficar me remoendo se ela ia estar diferente ou igual ao livro. Eu acho que o elemento principal, que é a questão da dinâmica da amizade das duas, foi bem representada, e isso era o que eu principalmente esperava quando eu fosse assistir. Então, pelo fato da gente ter essa amizade de 30 anos, é basicamente impossível que seja tudo lindo e que tudo dê certo o tempo todo. A dinâmica da amizade das duas é muito assim. O fato das duas se amarem, das duas se apoiarem, delas serem de fato as melhores amigas uma da outra. Mas isso não impede que elas tenham ressentimento uma da outra, não impede que exista insegurança em relação uma da outra, de às vezes rolar alguma inveja porque uma tem um tipo de vida que a outra não tem e gostaria, e vice-versa. Essa é uma das coisas que mais me encanta, né, no livro, o fato desses sentimentos serem tão complexos e serem tão verdadeiros, e eu acho que isso está presente na série também, ainda que, é claro, o livro tenha mais sutilezas, tenha mais nuances, porque aí a gente tá falando, né, da linguagem de cada um, é mais possível trabalhar essas nuances no formato narrativo do que acredito, né, vai ser possível de se colocar ali na adaptação. Na adaptação eu acho que houve uma atenuada nesse sentido, né, eu acho que na série a amizade das duas, ela tende mais pro lado das coisas positivas, apesar das negativas também estarem presentes, do que no livro. Eu acho que no livro existe mais tensão entre elas. E aí, como eu mencionei, né, o final da série é diferente do final do livro. Isso significa que a história da série é diferente do livro? Não necessariamente. Por que eu acho que houve essa modificação? Se a série tivesse seguido exatamente o que acontece no livro, eu acho que daria pra Netflix no máximo adaptar mais uma temporada, seguindo aí o que acontece no Por Toda a Eternidade, e basicamente ia parar por aí. Eu acredito que eles apostaram em fazer algo diferente pra que a gente tenha mais temporadas. E aí eu acredito que eles estenderam os conflitos do livro pra tentar ter pelo menos mais uma temporada, e eu acho que a forma de como o livro termina ainda vai acontecer na série, mas num momento mais lá pra frente, que não dá pra gente saber exatamente ainda quando. Inclusive, a série, ela termina com um acontecimento que deixou todo mundo se perguntando, mas o que será que aconteceu? Porque vale dizer, um recurso importante da série, que também existe nos livros, é a gente alternar as linhas narrativas. Então a série toda é constituída de momentos
presentes alternados com flashbacks. Então a gente fica indo de passado para presente para acompanhar diferentes momentos da vida das personagens, assim como acontece no livro. E eu acho isso excelente tanto na série quanto no livro, mas também de momentos do futuro. E ela antecipou pra gente algo que vai estar presente provavelmente na segunda temporada, que a gente não sabe, né, o que vai acontecer para que aquilo tenha acontecido. A segunda temporada eu acredito que vai mostrar, né, o caminho até esse ponto futuro. E existe um momento do livro de bastante tensão nesse sentido, que eu acredito que seja esse instante, né, que o final aí da primeira temporada tá relatando. E é por isso que eu acho que a série ainda vai trazer a maneira de como o livro termina. Portanto, não é que eles mudaram a história, que a história da série seja diferente da história do livro. Eu só acho que eles estão contando de uma maneira mais lenta e inserindo mais acontecimentos para prender a nossa atenção até então, simplesmente para que a série tenha mais temporadas. Não é algo que necessariamente eu acho ruim, porque foi uma série muito gostosa de assistir, foi uma série que eu também não queria parar, os episódios me prendiam muito e a forma de como eles terminavam me deixavam querendo saber o que ia acontecer depois, independentemente de eu já ter lido ou não, porque como eu falei, tem esses acontecimentos que são próprios da série, mas não foi uma série que me emocionou, que me tocou como o livro me emociona. Os livros da Christine Hanna, no geral, são sempre muito emocionantes pra mim, pegam muito nessa questão emocional. E eu não tive tanto essa relação emocional assistindo. Foi uma série gostosa de ver, mas que não me tocou como os livros são capazes de fazer. O veredito final. Eu gostei, eu espero que a gente tenha a próxima temporada, quero ver como as coisas vão ser desenvolvidas, eu espero que a gente tenha sim a finalização que acontece no livro, porque a história toda ganha um significado muito bonito que, enfim, eu quero ver na série também. Contem pra mim aqui nos comentários quais foram as impressões de vocês, se vocês já assistiram uma, se assistiram as duas, ficaram curiosos. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.